A você que está aqui no santuário, vindo de outras paróquias celebrar conosco esta manhã de ressurreição, o domingo da ressurreição, somos convidados nesse dia de Páscoa vivermos a Páscoa do Senhor a partir de 3 perspectivas importantes que são apresentadas diretamente nas leituras de hoje. Testemunhar, experimentar e viver. Testemunhar como fizeram os primeiros discípulos depois da ressurreição. O Cristo, ele continuou vivo e continua vivo até hoje, de modo muito especial, no testemunho dos apóstolos, no testemunho de todos aqueles e aquelas que acreditam que Cristo está vivo. E como é que esses discípulos, de modo especial Pedro, testemunhava? Jesus ungido por Deus com Espírito e com poder. Pedro testemunhava que Jesus não era um homem comum, não era um homem qualquer, mas era um homem ungido por Deus. Essa unção, ela acontece desde a encarnação. Quando Maria recebe no seu ventre Jesus, ele é ungido do Pai. E essa unção tem poder. Poder no sentido de força transformadora. Andou fazendo bem, diz Pedro. Andou fazendo o bem, curando. E uma expressão muito forte nessa leitura, dizendo assim: Deus estava com ele. Jesus nunca foi abandonado pelo Pai. E ele nunca se sentiu abandonado pelo Pai. O Pai estava sempre presente na vida dele. Com isto, como é que é possível testemunhar? É possível testemunhar na medida que somos ungidos pelo Espírito e tomamos consciência de que Deus está conosco. Depois continua São Pedro dizendo assim: mataram, pregando numa cruz, mas ele ressuscitou. O conteúdo do nosso testemunho e também das primeiras comunidades era anunciar Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. A síntese, o resumo da primeira catequese dos primeiros cristãos era exatamente baseado nisto. Cristo morreu na cruz, sofreu por nós, mas ele também ressuscitou. A religião cristã católica não é uma religião light, não é uma religião onde não exista compromisso, seriedade. É apresentar o Cristo crucificado e ao mesmo tempo o Cristo ressuscitado. Aí São Pedro vai dizer assim: somos testemunhas, comemos e bebemos com ele. Nós somos ungidos pelo Espírito, Deus está conosco, nós comemos e bebemos com Jesus. De que forma? Hoje, comemos e bebemos com ele. Ou se vocês quiserem, para ficar mais fácil, comemos e bebemos o próprio Cristo na Eucaristia. Recebemos a Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Por isso, somos convidados a testemunhar. E por fim, Pedro vai dizer assim: testemunhar o seguinte: todo aquele que crê em Jesus, recebe em seu nome o perdão dos pecados. Você vai testemunhar para si e para os outros que todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Então, em primeiro lugar, testemunhar. E depois,
experimentar. Qual o texto bíblico que nos leva a pensar que na Páscoa nós deveríamos experimentar Jesus? É o Evangelho. De que forma? Experimentar o amor gratuito de Deus. E quem que experimentou isto, pelo menos na narrativa de hoje, no Evangelho, quem que experimentou isto muito forte? No Evangelho. Quem que experimentou isso? Pode falar? Maria Madalena. Quem que foi de madrugada ao túmulo? Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Lá atrás, é aquela mulher aonde tinha 7 demônios. E Jesus expulsa os demônios desta mulher. Em outras palavras, essa mulher experimentou Deus na sua vida. Experimentou a gratuidade do amor de Deus na sua vida. E por isso, ela é a primeira a ir ao encontro do Cristo ressuscitado. Veja bem, então somos chamados, em primeiro lugar, a experimentar o amor gratuito de Deus na sua ressurreição. E por isso mesmo, pelo menos 2 coisas aqui. Ir ao encontro de Cristo de madrugada. Maria Madalena foi ao encontro de Cristo de madrugada. Ir ao encontro de Cristo de madrugada. O que significa isso? Não ser um cristão preguiçoso. Não ser um cristão preguiçoso. Não deixar Deus para segundo plano ou para a última hora. Não deixar sua oração ser a última coisa dos seus afazeres. Não deixar Deus em segundo plano. O texto é bem claro. Ela foi de madrugada. Ainda estava escuro. Ou seja, ela queria logo estar com Jesus. Outra coisa, correr para contar que o túmulo está vazio. Quem experimenta Jesus na sua vida, ele vai dizer para as pessoas que Jesus mudou a sua vida, que Jesus transformou a sua vida. Diz o texto que ela saiu correndo. E ela foi aonde? Ela foi falar para os discípulos o que tinha acontecido. Ao vir à missa, ao receber a Eucaristia, nós queremos voltar para as nossas casas e com a nossa vida contar para as pessoas que nós experimentamos Jesus. Ver e acreditar. Ver e acreditar. Olhar para a Eucaristia que celebramos, olhar para a Eucaristia nas espécies do pão e do vinho, ver e acreditar. Jesus não está morto, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Testemunhar, experimentar e, por último, viver. E aí, essa segunda leitura nos ajuda a entender quando se diz assim: é preciso esforçar para buscar as coisas do alto. Somos da terra, vivemos ainda nesta terra, mas somos convidados a olhar para o céu e buscar as coisas do alto. A verdadeira vida está escondida em Cristo. A verdadeira vida está escondida em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.